Eram 10 da noite. Depois de horas extraordinárias no trabalho, o meu marido entrou a gritar e esbofeteou-me, dizendo: "Despacha-te e cozinha algo de bom. Vê, a minha família está cheia de fome." Ao mesmo tempo, vi a casa imunda, cheia de lixo. Fiquei em silêncio e fui para a cozinha traçar um plano. 15 minutos depois, quando o meu marido e a família dele entraram na cozinha, gritaram histericamente ao ver o que estava servido na mesa de jantar. Fiz com que todos se arrependessem. Mas antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de que zona de Portugal estão a acompanhar esta história. Não se esqueçam de deixar um like e subscrever para que o canal Luxo e Mentiras possa crescer e trazer histórias ainda mais cativantes. Naquela noite, o ar estava gelado, cortante até aos ossos, mas o frio não se comparava ao cansaço que pesava sobre o corpo de Sofia. O relógio no seu pulso marcava 10h15 da noite. Como uma mulher de carreira que tivera de ficar até tarde para finalizar os relatórios financeiros da empresa, que se acumulavam desde o início do mês, Sofia tinha apenas um desejo: deitar-se na sua cama macia e descansar o corpo. Sofia era uma mulher elegante e discreta, que sempre se esforçou por cumprir as suas obrigações, tanto no trabalho como em casa. Durante anos, suportou com paciência o temperamento do marido e da família dele, na esperança de que um dia valorizassem os seus esforços. No entanto, essa esperança parecia sempre ser em vão. Os seus passos pareciam pesar toneladas enquanto atravessava o pátio da sua magnífica moradia, uma casa que comprara com o suor do seu próprio rosto, muito antes de se casar com seu marido Tiago. Quando a sua mão rodou o puxador da porta principal e a empurrou, a cena que se desenrolou diante dos seus olhos fez o seu sangue gelar nas veias. A casa, que ela limpara meticulosamente antes de sair para o trabalho naquela manhã, estava agora transformada numa lixeira. A visão era de partir o coração. Embalagens de snacks espalhadas pelo caro tapete de veludo. Migalhas de comida sujavam toda a superfície dos sofás na sala de estar, e vários copos com restos de bebidas açucaradas tinham sido entornados, deixando nódoas pegajosas na mesa de vidro. Antes que Sofia conseguisse respirar fundo para acalmar o peito que começava a tumultuar, uma sombra alta moveu-se rapidamente na sua direção, vinda da sala de estar. Sem qualquer aviso, uma bofetada violenta atingiu em cheio a sua bochecha direita. O som do estalo ecoou de forma aguda, quebrando o silêncio da noite. A cabeça de Sofia foi atirada para o lado pela força da mão do marido. Uma dor quente e lancinante espalhou-se pelo seu rosto, seguida por uma dormência que fez um dos seus ouvidos zumbir intensamente. A pessoa que acabara de levantar a mão e a magoara era Tiago. Ele estava de pé, imponente, à sua frente, com o peito a subir e a descer, contendo uma raiva explosiva. Tiago olhava para Sofia como se ela fosse uma criminosa que acabara de cometer um erro imperdoável. O rosto do seu marido estava vermelho de fúria. As veias do seu pescoço saltavam, e a mão que acabara de esbofetear, a mulher continuava cerrada com força ao lado do corpo. Não havia um pingo de remorso ou culpa nos olhos daquele homem. "Despacha-te e cozinha algo de bom. Vê, a minha família está cheia de fome", gritou Tiago, com a sua voz de barítono a ribombar pela sala. O homem não se importava minimamente com o estado da sua mulher, pálida e recém-chegada do trabalho, onde ganhava o sustento para cobrir todas as despesas da família. Para Tiago, a principal tarefa de uma esposa era servir o marido e a família dele, sem nunca questionar. Não importava quão exausta ela estivesse do seu trabalho. Da sala de estar, ouviu-se o som de risos debochados que lhe feriram a alma. Os risos vinham da senhora Lourdes, a sua sogra, que estava recostada confortavelmente no sofá. A mulher de meia-idade segurava o comando da televisão, sem mostrar qualquer surpresa com a violência que acabara de presenciar. Ao seu lado estava sentada Diana, a cunhada de Sofia, que pintava as unhas com um verniz vermelho vivo. Nenhuma delas pareceu incomodada com a confusão. Pelo contrário, agiam como se a cena de violência à porta fosse um espetáculo noturno muito divertido. "Que raio de mulher és tu? Chegas a esta hora. A casa parece um campo de batalha.
O teu marido e a tua sogra a morrerem de fome, e tu não queres saber? Pensas que és a rainha desta casa? Põe-te no teu lugar. Não passas de uma nora cuja obrigação é cuidar de todos nós, resmungou a senhora Lourdes, com um tom de voz agudo e acusador. A sogra olhava para Sofia com um misto de ódio e desprezo. Desde sempre, a senhora Lourdes considerara a presença de Sofia naquela casa como a de uma empregada gratuita, que podiam mandar fazer o que quisessem. Diana não ficou atrás. A rapariga, obcecada por bens materiais, acrescentou, sem desviar o olhar das suas unhas: a mãe tem razão. O meu irmão Tiago é demasiado bom por ainda aturar uma mulher preguiçosa como tu. Devia arranjar uma mulher mais submissa, que soubesse como servir a família do marido e não fizesse tantas ondas. De que serve trabalhar num escritório, se nem sequer consegues tratar da casa e cozinhar? Olha para ti, estás um farrapo. Ao ouvir todos aqueles insultos, acusações e humilhações, Sofia não reagiu como a maioria das mulheres. Não derramou uma única lágrima, não gritou histericamente. Nem sequer tocou na bochecha, que começava a inchar e a ficar arroxeada, com um fio de sangue fresco a surgir no canto dos seus lábios. Dentro do seu peito, todo o amor, respeito e paciência que cultivara por Tiago se desmoronaram sem deixar rasto. Sofia ergueu lentamente a cabeça, ajeitou a roupa com calma e olhou para Tiago, a senhora Lourdes e Diana, um de cada vez. O seu olhar era gélido, vazio e penetrante como uma adaga de gelo. Não era o olhar assustado de uma vítima, mas sim o de alguém que enterrara profundamente toda a sua compaixão. Sofia levantou o polegar e limpou o canto ensanguentado da boca. Olhou por um instante para a mancha vermelha no seu dedo e, em seguida, esboçou um sorriso fino, assustador e cheio de mistério. Sem dizer uma única palavra em resposta ou em sua defesa, Sofia virou-se e caminhou a passos firmes em direção à cozinha. A sua decisão estava tomada. Não havia mais volta a dar para o homem que ousara magoá-la. A atitude silenciosa e submissa de Sofia fez com que Tiago se sentisse vitorioso. O homem bufou com arrogância, presumindo que ela finalmente se rendera e se submetera ao seu poder, como nos dias anteriores. Tiago voltou para a sala de estar, juntando-se à mãe e à irmã para continuar a ver televisão. Os três esperavam que o jantar fosse servido, agindo como se fossem os donos absolutos da casa, sem se darem conta de que tinham acabado de despertar a fúria da verdadeira proprietária. Ao chegar à espaçosa cozinha, equipada com eletrodomésticos de luxo, Sofia fechou a porta de correr de madeira que separava o espaço da sala de jantar. O ar na cozinha era mais fresco, em total contraste com a raiva ardente que consumia o peito de Sofia. O seu rosto permaneceu impassível, sem qualquer sinal de pânico. Caminhou ao longo da bancada de mármore até ao canto mais afastado, que parecia um armário de arrumação normal. Inclinou-se ligeiramente, passando os dedos pela parte inferior de uma gaveta de madeira. Depois de encontrar uma pequena alavanca escondida, perfeitamente nivelada com a superfície, pressionou-a com força. Um compartimento secreto abriu-se automaticamente, sem fazer qualquer ruído. De dentro desse pequeno espaço, Sofia retirou um dispositivo tátil, fino e ultramoderno, um aparelho que ela sempre mantivera escondido de todos naquela casa, especialmente do marido. Sofia ligou o ecrã do dispositivo com um movimento calmo, mas decidido. O ecrã iluminou-se, refletindo a luz no seu rosto sério. Abriu uma aplicação de segurança doméstica de alta tecnologia. Esta casa era inteiramente propriedade de Sofia. Sem o conhecimento do marido e daquela família de parasitas, Sofia instalara uma rede de câmaras de vigilância de altíssima resolução em todos os cantos escondidos da casa, inclusive na sala de estar, onde os três se encontravam agora. As câmaras eram capazes de gravar imagens e captar som com uma clareza cristalina. Os dedos ágeis de Sofia moveram-se rapidamente, tocando em vários menus, reconfigurando a rede de internet e abrindo um programa para iniciar uma transmissão ao vivo numa das maiores redes sociais. Uma plataforma onde Tiago tinha centenas de parceiros de negócios, o seu chefe e os seus amigos. O rosto de Sofia refletia um olhar calculista. Ela preparara as provas da má conduta do marido há muito tempo,
traçando o seu plano meticulosamente. E esta noite era o clímax. Sofia olhou para o indicador de tempo no canto do ecrã do dispositivo. Estabeleceu um prazo muito curto para destruir tudo. A contagem decrescente começou naquele preciso momento, exatamente 15 minutos antes de a bomba relógio que ela criara explodir, destruindo a vida de Tiago e da sua família. Sofia colocou o dispositivo num suporte sobre a bancada da cozinha, garantindo que o ecrã ficasse na vertical e bem visível. Sofia carregou no botão de transmissão ao vivo. Naquele instante, o que se passava na sala de estar da sua casa foi transmitido para todo o mundo digital, sem barreiras. Com inteligência, Sofia reproduziu a gravação dos últimos 5 minutos como abertura da transmissão. A imagem mostrava claramente os momentos em que Tiago, cheio de raiva, levantava a mão direita e desferia uma bofetada violenta no rosto da sua mulher. A gravação da agressão física foi repetida em loop num canto do ecrã, acompanhada pelo áudio dos insultos da senhora Lourdes e de Diana, que se ouviam de forma perfeitamente clara e sem qualquer censura. No ecrã do seu dispositivo, Sofia via o número de espectadores a subir de forma vertiginosa em meros segundos. Pessoas que navegavam na internet naquela noite foram subitamente arrastadas para a transmissão, tornando-se testemunhas do crime que Tiago cometia na sua própria casa. A secção de comentários começou a rolar descontroladamente como uma torrente. Milhares de pessoas escreviam mensagens de choque, indignação e condenação veemente ao comportamento de Tiago e da sua família. Muitos espectadores reconheceram imediatamente o rosto de Tiago como o de um gestor de uma grande empresa, conhecido por ter uma imagem impecável. Muitos outros internautas reconheceram o rosto de Diana, que frequentemente exibia o seu estilo de vida luxuoso nas redes sociais. E agora ficava exposto que toda essa riqueza era fruto de viver à custa da cunhada. A identidade dos três foi desmascarada por completo naquela noite. Sofia continuou a observar a avalanche de comentários, esboçando um sorriso cínico ao ver como a falsa reputação que Tiago tanto prezava se desmoronava em pó num piscar de olhos. Do lado de fora da cozinha, ouvia-se o som abafado da televisão misturado com os gritos de Tiago. Sofia, por que é que estás a demorar tanto? Nem um copo de água trouxeste para a mesa. Queres matar-nos a sede de propósito, depois de chegares tarde? Gritava Tiago, a sua voz carregada de uma impaciência que toldava o seu bom senso. Diana juntou-se ao coro com a sua voz estridente e irritante. A sua voz foi perfeitamente captada pela câmara de vigilância e transmitida a milhares de espectadores online. Mulher lenta e inútil. Tiago, vai ver a cozinha. Se calhar, até está a dormir lá dentro. Estou cheia de fome. A mãe não come carne desde o meio-dia porque a tua mulher se esqueceu de ir às compras. Sofia não respondeu aos chamados e gritos. Desviou o olhar do dispositivo para a gaveta dos utensílios de cozinha. Pegou num tacho grande feito de metal grosso, colocou-o sobre o fogão e encheu-o quase até cima com água da torneira. Ouviu-se o clique do isqueiro quando acendeu o lume. Uma chama azul e forte lambeu o fundo do tacho, aquecendo lentamente a água. Sofia ficou a observar as pequenas bolhas que começavam a formar-se no fundo, esperando pacientemente que a água fervesse com intensidade. Enquanto esperava, Sofia dirigiu-se a outra gaveta secreta, localizada sob a prateleira das especiarias. De lá, retirou uma caixa de veludo preto, onde guardava relógios e uma pequena pasta de documentos. A caixa de veludo continha 5 relógios de luxo de edição limitada, comprados com o dinheiro que Tiago desviara da empresa. Os objetos de que o marido tanto se orgulhava como símbolo do seu sucesso. Enquanto isso, a pequena pasta continha a caderneta de uma conta bancária secreta, onde Tiago guardava o dinheiro que sempre escondera da sua legítima esposa, juntamente com os extratos das despesas para financiar o estilo de vida luxuoso da sua mãe e irmã materialistas. Sofia dispôs os objetos de valor em fila sobre a bancada da cozinha. Mesmo ao lado do tacho, onde a água agora fervia violentamente, libertando um vapor denso e quente. O tempo que ela determinara estava quase a esgotar-se. A água no tacho borbulhava, indicando a temperatura máxima, com um gesto relaxado, como se estivesse a colocar pedaços de carne num caldo.
Sofia pegou nos relógios de luxo de Tiago, um a um. Ergueu cada relógio caro bem alto sobre o tacho e deixou-o cair sem hesitação. O som do metal a bater no fundo do tacho ecoou ruidosamente enquanto o objeto de milhares de euros afundava na água a ferver. Repetiu o processo até não restar nenhum relógio na caixa. De seguida, Sofia pegou na caderneta da conta secreta do marido. Abriu-a, rasgou as páginas uma a uma com calma, exibindo as filas de números das transações ilícitas, e atirou os pedaços de papel para a água a ferver. Os papéis desintegraram-se imediatamente com o calor. A tinta escorreu, turvando a água com um tom escuro, destruindo todas as provas dos bens que aquele homem escondera. O prato principal, extremamente caro, estava pronto para ser servido sobre o fogão. Nesse exato momento, o som de passos pesados e rápidos ecoou pelo chão. Aproximando-se da porta da cozinha, Tiago perdera completamente a paciência. O homem caminhava com uma fúria crescente em direção ao local onde a sua mulher se encontrava. Sofia permaneceu de pé, ao lado da bancada, com um rosto de satisfação, pronta para receber o marido e mostrar-lhe a surpresa que preparara. Um rangido alto soou quando a porta de correr da cozinha foi empurrada com violência do lado de fora. A porta de madeira bateu contra a parede com um estrondo ensurdecedor, assinalando a imensa fúria de quem a acabara de abrir. Tiago entrou na cozinha a passos largos, com a respiração ofegante. O homem perdera completamente a paciência depois de esperar por uma refeição que nunca mais chegava. O seu rosto estava vermelho, e as veias na sua testa e pescoço saltavam, visíveis sob a pele, devido à emoção transbordante. Ele preparava-se para vomitar mais uma série de insultos e, talvez, dar mais uns golpes para subjugar a mulher que ele considerava estar a desafiá-lo. No entanto, os seus passos pararam de repente a meio da sala. O ar na cozinha estava estranho. Não havia o cheiro delicioso de temperos a serem refogados. Não havia o aroma de carne a ser grelhada. Não havia sinal de que um jantar estivesse a ser preparado para satisfazer a fome da sua família. O que enchia o ar daquela sala era apenas uma nuvem espessa de vapor de água quente, com um cheiro a metal molhado misturado com papel queimado. Tiago desviou o olhar do rosto da sua mulher para a bancada da cozinha. Os seus olhos, que estavam arregalados de raiva, semicerraram-se ao ver um tacho de metal muito grande a borbulhar violentamente sobre o fogão aceso. A água dentro do tacho fervia furiosamente, libertando uma espuma turva e escura. Os seus ouvidos captaram um som estranho vindo de dentro do tacho. O som de metal pesado a chocar e a raspar contra o fundo quente do tacho. A curiosidade começou lentamente a superar a sua raiva. O homem aproximou-se devagar da bancada da cozinha. Mesmo ao lado do fogão, o seu olhar pousou numa caixa de veludo preto que estava completamente vazia. Ele conhecia aquela caixa muito bem. Era onde guardava a sua coleção de relógios de luxo, os objetos caros de que sempre se gabava a toda a gente como prova do falso sucesso que construíra. Ao lado da caixa estava uma pequena pasta de documentos com o fecho completamente aberto. A pasta que ele sempre escondera cuidadosamente porque continha a sua caderneta bancária secreta e os seus registros financeiros ilícitos. O coração de Tiago pareceu parar por alguns segundos. Um pensamento terrível começou a invadir a sua mente. Com a mão a tremer ligeiramente, ele inclinou-se para ver o que estava dentro do tacho a ferver. Através do vapor quente e denso que subia, os seus olhos captaram uma visão que destruiu instantaneamente a sua sanidade. No fundo do tacho jaziam os seus 5 relógios de luxo de edição limitada. O vidro protetor dos relógios estava estalado e partido devido à temperatura extrema. Os ponteiros tinham parado e os componentes internos do mecanismo estavam destruídos, cozidos em água a ferver. E não era só isso. Entre os pedaços de metal caro e danificado, flutuavam fragmentos de papel desfeitos em polpa. A tinta preta do papel tinha escorrido e espalhado, tornando a água do cozido turva e suja. Aqueles fragmentos de papel eram as folhas da sua caderneta secreta, que continha as provas dos seus crimes financeiros, agora destruídas sem deixar rasto, juntamente com os seus bens mais preciosos. O que é que fizeste, sua louca? Estes são os meus relógios caros. São todos os meus bens. O grito de Tiago explodiu, ensurdecendo quem o ouvisse. O homem recuou,
com o rosto pálido de raiva incontida. Apontou para o tacho com um dedo trêmulo. Os seus olhos fixaram-se em Sofia como se a quisesse engolir viva. Todo o seu orgulho e a sua vaidade material, que acumulara ao longo dos anos, foram destruídos em menos de 15 minutos dentro de um tacho de água a ferver. Ao ouvir o grito histérico vindo da cozinha, a senhora Lourdes e a Diana correram da sala de estar. As duas mulheres caçadoras de fortunas invadiram a cozinha com rostos em pânico. Os seus passos pararam logo atrás de Tiago. A senhora Lourdes levou a mão ao peito, chocada com a visão da cozinha cheia de vapor. Enquanto isso, os seus olhos procuravam a comida que ela esperava encontrar. Diana, sempre curiosa com objetos de luxo, avançou e olhou diretamente para dentro do tacho. A rapariga materialista gritou histericamente, com um tom agudo, ao perceber que os objetos a serem cozidos no fogão eram a coleção de relógios caros do seu irmão, que valiam centenas de milhares de euros. «Tiago, esta louca está a cozer os teus relógios todos. Ela está a destruir as nossas coisas caras», gritou Diana, puxando o braço do irmão. A rapariga olhou para Sofia com um olhar cheio de ódio, como se Sofia tivesse acabado de destruir o futuro da sua família. A senhora Lourdes juntou-se aos gritos, amaldiçoando a sua nora com todos os nomes feios, acusando Sofia de querer deliberadamente empobrecer o seu precioso filho. Os três estavam ali, a insultar e a repreender Sofia simultaneamente, criando uma atmosfera caótica e terrível dentro da sala. No entanto, no meio de todo o caos e dos insultos, Sofia permaneceu de pé, imóvel. A mulher elegante cruzou os braços em frente ao peito, com uma postura muito graciosa e calma. Não havia qualquer sinal de medo no seu rosto. Deixou que os três gritassem, lamentando os seus falsos tesouros, que agora se tinham tornado lixo. Sofia esboçou um sorriso fino e muito frio, olhando nos olhos do seu marido. Não estavam a gritar por um prato delicioso e caríssimo esta noite? Por favor, desfrutem enquanto está quente. Servi todas as vossas mentiras e arrogância dentro daquele tacho, disse Sofia, com um tom de voz muito neutro, sem qualquer intenção de levantar a voz. No entanto, cada palavra que saía da sua boca soava incrivelmente afiada, cortando o coração dos seus interlocutores. No meio da confusão e da raiva, os olhos curiosos de Diana detetaram um objeto eletrônico de pé, no canto da bancada da cozinha. Ela viu o ecrã do dispositivo de Sofia, que brilhava intensamente. Movida pela sua curiosidade, Diana aproximou-se do aparelho. Ficou chocada ao ver o seu próprio rosto, o rosto da sua mãe e o do seu irmão claramente visíveis no ecrã. O coração de Diana pareceu saltar-lhe do peito quando viu o ícone de transmissão ao vivo no canto do ecrã e o número de espectadores, que continuava a aumentar, chegando às dezenas de milhares. Os seus olhos percorreram rapidamente os milhares de comentários dos internautas que fluíam como uma torrente, condenando o comportamento violento de Tiago, criticando a atitude da senhora Lourdes e humilhando Diana como uma parasita que vivia à custa dos outros. Tiago, ela está a transmitir tudo isto nas redes sociais. Toda a gente nos está a ver. Viram o que aconteceu na sala de estar. Todos os teus colegas de trabalho devem estar a ver isto, gritou Diana, com a voz a tremer violentamente. O rosto da rapariga ficou branco como papel. Apontou para o dispositivo com a mão trêmula, percebendo que a sua vida social, que ela tanto exibia, estava agora destruída para sempre. A notícia da sua irmã foi como o golpe final que destruiu o que restava da sanidade de Tiago. A sua reputação fora de casa era tudo para ele. Imaginar o seu chefe, os seus parceiros de negócios e os seus amigos a verem o seu verdadeiro comportamento naquela noite fez o sangue na sua cabeça ferver mais do que a água no tacho. Sentindo que já não havia nada a salvar do seu orgulho, o lado negro de Tiago assumiu o controlo. Com os olhos escuros, cheios de uma intenção destrutiva, o homem virou-se e agarrou numa cadeira de jantar de madeira, estofada, que estava por perto. Levantou a cadeira pesada bem alto sobre a cabeça, preparando-se para atirar o objeto duro contra o corpo da sua mulher. Sofia não se moveu da sua posição, olhando fixamente para o homem que se preparava para cometer um ato de violência fatal.
No exato momento em que Tiago balançou a cadeira para baixo, o som agudo e ensurdecedor de uma sirene da polícia ecoou alto mesmo em frente à casa deles. O som da sirene foi tão próximo e chocante que o movimento da mão de Tiago parou instantaneamente no ar. O som da sirene foi seguido pelo chiar de pneus de um veículo a travar bruscamente na estrada de asfalto em frente à casa. As luzes rotativas vermelhas e azuis giravam rapidamente, atravessando as janelas de vidro e criando sombras estranhas que se moviam descontroladamente nas paredes da sala. Em poucos segundos, ouviram-se passos pesados a correr apressadamente pelo pátio, seguidos por batidas fortes e repetidas na porta principal. As batidas soavam urgentes e autoritárias, indicando que as pessoas do lado de fora não hesitariam em arrombar a porta se não fosse aberta imediatamente. A consciência de Tiago regressou de repente. O seu aperto na cadeira de madeira afrouxou lentamente. A cadeira pesada caiu com um baque no chão, criando um som abafado que marcou o fim da coragem daquele homem cobarde. O rosto de Tiago, que antes estava vermelho de raiva, ficou agora pálido. Ele olhou para a frente da casa com um olhar vazio. O seu corpo começou a tremer ao perceber que as suas ações criminosas naquela noite tinham atraído a presença das autoridades. Sem esperar pela autorização de ninguém de dentro da casa, vários agentes uniformizados entraram à força, depois de perceberem que a porta principal não estava trancada. Moveram-se rapidamente pela sala e dirigiram-se diretamente à fonte da confusão na área da cozinha. 3 agentes pararam à entrada da porta de correr em estado de alerta, olhando fixamente para Tiago, que estava paralisado perto da cadeira caída. A seguir aos agentes, um homem de constituição robusta entrou com um ar de autoridade. O homem usava um fato escuro e impecável, carregava uma pasta de couro elegante e olhava para todos os membros da família de Tiago com um ar de desprezo. Aquele homem era o Dr. Ricardo Alves, um advogado de renome que trabalhava como advogado pessoal de confiança de Sofia. A presença de Ricardo naquele local não era coincidência. Sofia planeara tudo na perfeição. Muito antes de Tiago lhe tocar na bochecha, Sofia já tinha pressionado um pequeno botão de pânico escondido no bolso do seu fato de trabalho, um dispositivo que enviava automaticamente um sinal de perigo para uma central de segurança e que estava diretamente ligado a Ricardo e às autoridades. Percebendo que a situação se tinha virado contra o seu filho querido, a senhora Lourdes pôs em prática o seu plano astuto. A mulher de meia-idade atirou-se rapidamente para o chão de azulejos frios. Começou a chorar convulsivamente, gemendo alto e quebrando o silêncio tenso da cozinha. Batia no próprio peito como se estivesse a sentir um sofrimento profundo. Tentando ganhar a simpatia dos agentes que acabavam de chegar, a senhora Lourdes estendeu a mão e apontou para a sua nora com um gesto dramático e exagerado, agindo como se ela e a sua família fossem vítimas da brutalidade de uma mulher descontrolada. Senhores agentes, por favor, salvem-nos. Prendam esta mulher louca. Esta nora ingrata perdeu o juízo. De repente, chegou do trabalho e começou a destruir todas as coisas caras do meu filho. Ela está a cozer todos os bens do meu filho naquele tacho. Ela quer matar-nos lentamente, dentro da nossa própria casa. O meu filho só estava a tentar defender-se, senhor agente, lamentou a senhora, com lágrimas de crocodilo a escorrerem pelas suas bochechas enrugadas. O seu choro soava muito convincente para quem não soubesse a verdade por detrás dos acontecimentos daquela noite. Ricardo não se deixou afetar por aquele drama barato. O advogado perspicaz passou pelo corpo da senhora Lourdes, deitada no chão, sem sequer olhar para ela. Parou em frente ao agente que liderava a equipa e abriu a sua pasta com um gesto calmo. De dentro da pasta, Ricardo tirou um tablet fino e uma capa com documentos médicos autenticados. Entregou os documentos ao agente à sua frente. Os documentos continham provas de registros médicos de um hospital que detalhavam várias contusões e lesões físicas que Sofia sofrera nos últimos anos. Uma prova sólida de violência doméstica que fora mantida em segredo durante muito tempo. E não ficou por aí. Ricardo ligou o ecrã do seu tablet e reproduziu a gravação dos acontecimentos na sala de estar, que tinham ocorrido apenas alguns minutos antes. A gravação mostrava, com uma qualidade de imagem muito nítida, como Tiago levantara a mão
e batera no rosto da sua mulher, que acabara de chegar do trabalho. Tudo testemunhado pela sua mãe e irmã, que, pelo contrário, riam-se de satisfação. Boa noite, senhores. Sou o Dr. Ricardo Alves, advogado da senhora Sofia. Como podem ver pelas provas dos registros médicos e pela gravação da câmara de vigilância desta noite, a minha cliente é vítima de violência física cometida pelo seu próprio marido, de forma consciente e repetida. Os objetos que estão dentro do tacho foram comprados com o produto do crime de desvio de fundos da empresa, cujo relatório também apresentaremos amanhã de manhã. A minha cliente destruiu-os deliberadamente, porque esses objetos prejudicaram muitas partes. O facto inegável é que o Sr. Tiago acabou de cometer uma agressão grave e quase atingiu a minha cliente com um objeto contundente à vossa frente. Por favor, cumpram o vosso dever, senhores. A explicação de Ricardo foi fluida, firme e demolidora. As suas palavras fecharam todas as brechas para as mentiras que a senhora Lourdes tentara construir. Os agentes não precisaram de pensar duas vezes, depois de verem as provas concretas à sua frente. 2 agentes avançaram e agarraram os braços de Tiago. O homem arrogante, que sempre se orgulhara de ser o chefe da família, agora não conseguia mexer-se. A sua mão direita foi puxada à força para trás, seguida pela esquerda. O som de metal a ranger ecoou alto quando um par de algemas frias prendeu os seus pulsos. Tiago tentou debater-se, insultando os agentes e gritando ameaças a Sofia. No entanto, o seu corpo foi forçado a virar-se e empurrado em direção à saída. O seu orgulho foi destruído naquela noite. Ao ver o seu irmão ser preso e tratado como um criminoso comum, Diana perdeu o controlo. A rapariga materialista e obcecada por dinheiro avançou de forma desafiadora. O seu rosto estava vermelho de vergonha e raiva. Apontou para o rosto de Sofia, que ainda estava calmamente no canto da sala. Quem pensas que és para denunciar o meu irmão? Pensas que és muito importante? Ouve-me bem, sua mulher agourenta. Esta é a casa do meu irmão. É a casa da minha família. Tu não passas de uma nora que vive aqui à nossa custa. Vou juntar todas as tuas roupas baratas e pôr-te na rua esta noite. Não tens o direito de pôr os pés neste lugar outra vez. Gritou Diana com toda a força, tentando manter o falso poder de que desfrutara durante tanto tempo. Ao ouvir a ameaça vazia da rapariga tola, Ricardo sorriu levemente. O advogado não ficou zangado, mas sim muito divertido com o nível de arrogância daquela família de parasitas. Com um movimento muito deliberado, Ricardo voltou a meter a mão na sua pasta de trabalho. Desta vez, tirou um documento de capa grossa com o selo do Estado. Um documento oficial com força de lei absoluta. Ricardo aproximou-se lentamente de Diana e estendeu o documento grosso mesmo em frente ao rosto da rapariga furiosa. Por favor, baixe o tom de voz, menina Diana. Parece que tem vivido numa ilusão de mentiras, criadas pelo seu próprio irmão. Por favor, leia o nome que consta nesta certidão de registro predial. Leia em voz alta, para que a sua mãe também ouça. Ricardo lançou o desafio com uma voz grave e intimidante. Diana arrancou o documento com brusquidão. Os seus olhos percorreram rapidamente as linhas da primeira página da certidão oficial. De repente, todo o sangue no corpo da rapariga pareceu ter sido drenado. O seu rosto, que antes estava vermelho de raiva, ficou subitamente pálido como o de um cadáver. Os seus lábios tremeram violentamente ao ler um nome impresso a negrito como único proprietário da luxuosa casa e de todo o terreno circundante. O nome que lá constava não era o de Tiago, e muito menos o da sua família. O nome legalmente reconhecido como o único dono daquele palácio era Sofia. Naquele instante, o mundo de Diana desabou. A verdade esbofeteou-a com uma força tremenda, fazendo-a perceber que durante todo aquele tempo, a sua família é que tinha sido o parasita nojento que vivia do suor de uma mulher que eles constantemente humilhavam. A destruição daquela família doente estava apenas a começar. A atmosfera na sala tornou-se subitamente muito silenciosa e tensa. O ar quente que antes emanava do fogão parecia ter perdido a sua força, substituído por um frio cortante da dura realidade que acabara de ser revelada. Diana ficou paralisada, com a boca ligeiramente aberta.
Os seus olhos estavam fixos na folha de papel oficial, com o selo do Estado que agora segurava. A mão da rapariga tremia tanto que a ponta do papel farfalhava suavemente. Ela leu as frases da certidão repetidamente, esperando que os seus olhos estivessem enganados, esperando que o nome do seu irmão estivesse escondido entre as letras. Mas, por mais que tentasse negar, a realidade impressa a negrito não podia ser alterada. O nome registrado como proprietário legal do terreno e de toda a magnífica construção era o de Sofia. Não havia o nome de Tiago, não havia o menor direito para a família do seu marido. O falso orgulho que Diana tanto ostentara desmoronou-se em pedaços, esmagado pela verdade. A senhora Lourdes, percebendo a mudança drástica no rosto da sua filha, levantou-se do chão com dificuldade. A mulher de meia-idade limpou as suas lágrimas falsas e arrancou o documento da mão de Diana com um gesto brusco. Os seus olhos, já enfraquecidos pela idade, semicerraram-se, tentando ler o nome escrito na secção de propriedade. Quando a consciência finalmente a atingiu, a senhora Lourdes abanou a cabeça com força, recusando-se a acreditar no facto legal que agora esbofeteava a sua arrogância. Isto deve ser um documento falso. Vocês estão todos a conspirar para nos enganar. O meu filho é um gestor de sucesso. Foi ele que construiu esta casa do zero. Devem ter falsificado a assinatura do meu filho para lhe roubarem os bens, gritou a senhora Lourdes, com uma voz rouca e ensurdecedora. Ela olhou para Ricardo e Sofia com um ódio profundo, acusando-os de cometerem o crime de falsificação de documentos para se apoderarem dos bens que ela acreditava pertencerem ao seu próprio sangue. Ricardo não se deixou provocar pelas acusações infundadas da mulher idosa e desesperada. O advogado experiente deu um passo em frente, retirando o documento da mão da senhora Lourdes com um gesto calmo, mas firme. Ajeitou a ponta do papel, que estava ligeiramente amarrotada, e guardou-o novamente na sua pasta de couro. Minha estimada senhora Lourdes, aconselho-a a não fazer acusações levianas, que possam agravar a sua própria situação legal. Esta certidão foi emitida oficialmente por uma entidade estatal muito antes de o seu filho se casar com a minha cliente. Se acha que isto é uma fraude, por favor, processe-nos em tribunal. Mas, por esta noite, a lei escrita está inteiramente do lado da minha cliente. Como o senhor Tiago já foi detido pelas autoridades por um caso de violência, vocês as duas já não têm qualquer razão ou permissão para permanecer na propriedade privada da minha cliente, disse Ricardo, com um tom de barítono que ecoou, enfatizando cada palavra para garantir que as duas mulheres parasitas entendessem a sua verdadeira posição. Sofia, que até então apenas observara o colapso mental da família do seu marido, avançou lentamente. A mulher elegante olhou para a sua sogra e cunhada com um olhar extremamente aguçado, sem deixar espaço para compaixão. Todo o sofrimento, humilhação e cansaço que sentira durante anos tinham finalmente encontrado o seu desfecho. Vocês sempre disseram que eu era apenas um fardo nesta casa. Sempre exigiram ser servidas como se fossem da realeza. Agora, a realidade falou. Vocês são o verdadeiro fardo. Vocês são os parasitas que sugaram o meu suor durante todo este tempo. Ricardo, quanto tempo devemos dar a estes convidados indesejados? Perguntou Sofia, sem desviar o olhar do rosto pálido de Diana. 10 minutos, dona Sofia. Tempo mais do que suficiente para recolherem os seus pertences pessoais antes que a segurança do condomínio os arraste à força para fora, respondeu Ricardo, enquanto olhava para o seu relógio de luxo. Ao ouvir o prazo irrazoável, Diana gritou em pânico. 10 minutos era um tempo impossível para arrumar toda a sua coleção de roupas caras, malas e sapatos que comprara com o dinheiro que Sofia lhe dava através do seu irmão. No entanto, ao ver 2 seguranças corpulentos entrarem na casa e ficarem de braços cruzados na sala de estar, Diana percebeu que eles não estavam a brincar. A rapariga virou-se imediatamente e correu escada acima em direção ao seu quarto, deixando a sua mãe, que ainda se lamentava na sala de jantar. A senhora Lourdes não teve outra escolha senão seguir os passos da sua filha, resmungando e amaldiçoando a má sorte que subitamente se abatera sobre a sua família. A atmosfera no andar de cima tornou-se caótica.
O som de portas de armário a bater, malas a serem atiradas para o chão e choros de pânico ecoavam. Diana enfiava as suas roupas de qualquer maneira numa mala grande. Quando tentou pegar em algumas caixas de joias e malas de marca que estavam expostas numa prateleira, a voz de Ricardo soou de repente à porta do seu quarto. O advogado estava lá, com um segurança, observando cada movimento delas com um olhar intimidante. Deixe todos esses artigos de luxo, menina Diana. Temos registros completos de que todos esses itens foram comprados com um cartão de crédito em nome da minha cliente. Só estão autorizadas a levar roupas básicas e artigos baratos que compraram com o vosso próprio dinheiro. Se um único artigo de valor da minha cliente entrar nessa mala, denuncio-as imediatamente por furto e apropriação indevida. Ameaçou Ricardo com firmeza, acabando com as esperanças de Diana de levar o seu saque. Exatamente 10 minutos depois, a senhora Lourdes e Diana foram forçadas a descer. Cada uma levava apenas uma mala com algumas roupas. Os seus rostos estavam desfeitos, molhados de lágrimas e suor de medo. Os seguranças não lhes deram espaço para negociar. Os 2 agentes acompanharam-nas pela sala de estar, ainda desarrumada até a porta da rua, que estava escancarada. O vento noturno soprava forte, trazendo um frio que lhes gelava os ossos. Quando saíram para o terraço, Sofia estava à porta, observando a sua partida com um leve sorriso de vitória. A porta principal da magnífica casa fechou-se com um estrondo. Seguiu-se o som da chave a ser rodada 2 vezes, trancando-as fora da vida luxuosa que desfrutaram gratuitamente durante tanto tempo. Os seguranças continuaram a acompanhá-las até passarem pelo portão principal do condomínio. O som das grades de ferro, a fecharem-se e a serem trancadas com um cadeado, foi o sinal da separação definitiva entre aquela família doente e o luxo. Agora, estavam na beira de uma estrada escura e deserta, acompanhadas pelo som dos grilos e pelo sopro do vento noturno. A senhora Lourdes sentou-se na sua mala, lamentando o seu destino, que mudara 180 graus numa única noite. Chorava pelo seu filho, que agora estava atrás das grades, e amaldiçoava a sua nora sem coração. No meio dos seus soluços, o silêncio da noite foi subitamente quebrado pelo toque de um telemóvel vindo da mala de Diana. A rapariga remexeu na mala com as mãos trêmulas. A esperança surgiu no seu coração quando viu o nome do contacto no ecrã iluminado. Era uma chamada do seu noivo, um homem de uma família muito abastada que sempre a mimara e prometera casar com ela em breve. Diana limpou rapidamente as lágrimas, tentando modular a sua voz para soar o mais doce possível, procurando um ombro amigo e ajuda do seu amado. Olá, querido. Ainda bem que me ligaste. Tive um grande azar esta noite. A minha cunhada louca acabou de nos expulsar, a mim e a minha mãe, de casa. Tens de vir aqui buscar-nos imediatamente, querido. Traz o teu carro agora mesmo. Não aguento mais estar na beira da estrada como uma sem-abrigo, disse Diana, com um tom mimado e soluços fingidos, esperando que o seu noivo viesse rapidamente como um herói para a salvar. No entanto, a resposta do outro lado da linha não foram as palavras de conforto que ela esperava. Ouviu-se um bufo rude, cheio de desprezo e raiva. Nunca mais te atrevas a chamar-me querido, sua família de vigaristas baratos. Pensas que não vi a transmissão ao vivo que se tornou viral em todas as redes sociais esta noite? O mundo inteiro viu o comportamento nojento do teu irmão e da tua mãe. A minha família preza muito a honra e nunca aceitaríamos uma mulher de uma família de parasitas com um historial criminoso como o vosso. A nossa relação acaba esta noite. Nunca mais tentes ligar para este número ou procurar-me em lado nenhum. Vai tratar do teu irmão, que agora é um prisioneiro, gritou o seu noivo com uma voz trovejante, rejeitando-a brutalmente, sem lhe dar qualquer oportunidade para se explicar. Clique. A chamada foi desligada unilateralmente. Diana ficou paralisada a olhar para o ecrã do seu telemóvel, que agora se apagava. A sua última esperança de sair do sofrimento daquela noite desmoronou-se. A rejeição cruel do seu noivo foi o golpe final que destruiu o que restava da sua resistência. Diana deixou cair o telemóvel no asfalto da estrada e gritou histericamente sob o céu escuro da noite, lamentando a destruição total
de todos os seus sonhos futuros. Noutro canto, longe do brilho do condomínio de luxo, Tiago enfrentava o início do seu inferno na terra. O homem que sempre cuidara da sua aparência, para parecer um executivo importante, estava agora encolhido num canto de uma sala abafada e com cheiro a urina. A cela de detenção temporária era muito fria, com apenas um chão de cimento úmido e sem qualquer colchão. A luz fraca do corredor era a única fonte de iluminação que incidia sobre o seu rosto pálido e desesperado. Os seus braços abraçavam os joelhos com força, tentando afastar o frio que começava a penetrar-lhe até a medula. Na sua cabeça, pensamentos sombrios giravam sem parar, atormentando-o mais do que qualquer dor física. Pensava na sua reputação, completamente destruída aos olhos do seu chefe e dos seus parceiros de negócios, por causa daquela transmissão ao vivo. Mais do que isso, pensava na ameaça da denúncia por desvio de fundos da empresa, feita pelo advogado de Sofia. Se essa denúncia fosse realmente apresentada, ele não só perderia o emprego, como também passaria anos na prisão. Todo o seu orgulho, arrogância e falso poder que construíra ao longo do tempo foram destruídos numa noite pela sua própria estupidez em subestimar a calma de uma mulher. A manhã finalmente chegou, trazendo uma luz solar ofuscante, mas que não aqueceu aquela família doente. Depois de passarem a noite encolhidas num banco comprido, em frente a uma loja de conveniência aberta 24 horas, a senhora Lourdes e Diana acordaram com os corpos doridos. As suas roupas estavam amarrotadas, os seus rostos baços e sem maquilhagem, e os seus estômagos roncavam, pedindo para serem cheios. Diana queixava-se constantemente das dores nas costas, enquanto a senhora Lourdes continuava a amaldiçoar a má sorte que se abatera sobre elas. Sem um destino certo na cidade grande, a sua prioridade era encontrar comida e alugar um alojamento barato para se limparem. As duas caminharam cambaleantes, arrastando as suas malas até um multibanco próximo. A senhora Lourdes tirou um cartão de débito que Tiago lhe dera para as compras do dia a dia. A mulher de meia-idade inseriu o cartão na ranhura da máquina com esperança. Os seus dedos enrugados digitaram lentamente o código secreto. Selecionou a opção de levantamento de uma quantia considerável para alugar um quarto. No entanto, o ecrã da máquina ficou subitamente vermelho, exibindo uma mensagem de aviso de que a transação fora cancelada porque a conta estava bloqueada. A senhora Lourdes ficou chocada. Retirou imediatamente o cartão e pediu a Diana para tentar usar o dela. Diana, com as mãos trêmulas, inseriu o seu cartão, digitou o código e tentou fazer um levantamento. O resultado foi o mesmo. A máquina rejeitou o pedido com a mensagem de que a conta estava congelada pelas autoridades. Um pânico avassalador apoderou-se das duas mulheres. Olharam uma para a outra com rostos aterrorizados. Em desespero, Diana ligou para o serviço de apoio ao cliente do banco para pedir uma explicação. A resposta do funcionário do banco do outro lado da linha foi a sentença de morte para as suas finanças. Todas as contas associadas a Tiago tinham sido oficialmente congeladas a pedido das autoridades, devido a fortes indícios de branqueamento de capitais e desvio de fundos da empresa no valor de milhões de euros. Todo o seu acesso financeiro fora cortado, sem deixar um único euro para levantar. Ao ouvir a explicação, a senhora Lourdes quase desmaiou em frente ao multibanco. Esvaziaram as carteiras e contaram todo o dinheiro que tinham. A quantia era miserável, apenas o suficiente para comer 2 vezes numa tasca de rua. Não tinham amigos nem familiares na cidade grande que quisessem acolher uma família envolvida num escândalo viral e vergonhoso. Estavam completamente isoladas do mundo, percebendo que não conseguiriam sobreviver na cidade com custos tão elevados. Não lhes restava outra opção senão abandonar a cidade e voltar para a sua aldeia natal. O único refúgio que lhes restava era uma casa de madeira, herança dos seus antepassados. Um edifício antigo que fora deixado ao abandono e desabitado durante mais de uma década. Com as poucas moedas que lhes restavam, aguentaram a fome e apanharam o transporte público mais barato até ao terminal de autocarros interurbanos. O terminal era degradado, cheio de gente a ir e vir, com um cheiro a fumo de veículos e um calor abrasador.
Compraram 2 bilhetes de autocarro da classe econômica, sem ar-condicionado. O único meio de transporte que podiam pagar. Quando entraram no autocarro, o ar quente e abafado atingiu-as em cheio. Os assentos do autocarro eram de um material sintético rasgado em vários sítios, e o espaço entre eles era muito apertado. O autocarro estava apinhado de passageiros com todo o tipo de bagagens e produtos agrícolas, criando um cheiro a suor misturado no ar. A viagem até a aldeia durou horas, que pareceram uma tortura interminável. A senhora Lourdes queixava-se constantemente do calor, abanando o rosto com um pedaço de papel enquanto resmungava e amaldiçoava as condições do autocarro, que considerava desumanas. Diana sentou-se ao seu lado, com o rosto contraído, chorando em silêncio e lamentando o seu destino, que passara de uma socialite que gostava de se exibir para uma passageira de um autocarro econômico, apertada entre pessoas que sempre desprezara. Sempre que o autocarro passava por um buraco na estrada, os seus corpos eram sacudidos violentamente, aumentando o sofrimento físico e mental que estavam a sentir. Não havia conforto, apenas um cansaço crescente. O céu escureceu lentamente quando o autocarro finalmente as deixou num cruzamento de uma estrada de aldeia deserta. O vento noturno na aldeia era muito mais frio e cortante do que na cidade. Não havia iluminação pública adequada, dependendo apenas da luz da lua, que ocasionalmente era coberta por nuvens escuras. Tiveram de caminhar, arrastando as suas malas por um caminho de pedras que atravessava uma área de cultivo. Como não havia transportes públicos a funcionar à noite, os seus passos eram muito pesados. O som dos grilos e das aves noturnas ecoava, aumentando a sensação assustadora ao longo do caminho. Depois de caminharem uma longa distância, até os seus pés parecerem que se iam partir, chegaram finalmente em frente à casa da avó. A visão que se lhes apresentou destruiu completamente os resquícios de esperança que ainda tinham. A casa da herança parecia assustadora sob a luz da lua cheia. O pátio estava coberto de mato e ervas daninhas que chegavam à altura da cintura. As paredes de madeira estavam podres e carcomidas pelo tempo e pelas térmitas. O telhado estava curvado para baixo, indicando que muitas telhas estavam partidas ou tinham caído. Diana engoliu em seco, sem conseguir acreditar que teria de passar a sua juventude num lugar que mais parecia uma casa assombrada. A senhora Lourdes, com passos trêmulos, avançou pelo mato e empurrou a porta principal de madeira, que parecia muito frágil. Um rangido longo e agudo soou quando a dobradiça enferrujada da porta foi forçada a abrir-se. O cheiro a pó, madeira podre e excrementos de morcego invadiu imediatamente o seu olfato, fazendo Diana tossir violentamente. Quando os seus olhos se habituaram à escuridão, a dura realidade voltou a atingi-las sem piedade. A casa não tinha qualquer mobília decente. Não havia chão de cerâmica brilhante, apenas terra batida, úmida e irregular. Não havia eletricidade e a única fonte de água potável era um poço antigo no quintal. Mãe, não quero ficar aqui. Este lugar é assustador e sujo. Não consigo dormir no chão. Temos de voltar para a cidade, mãe, gritou Diana, chorando convulsivamente, recusando-se a entrar na casa que parecia um inferno. A senhora Lourdes deixou cair a sua mala no chão de terra, com um olhar vazio. As suas forças tinham se esgotado por completo. Não temos outra escolha, Diana. Perdemos tudo. Ninguém se importa mais conosco. Esta é a nossa casa agora. As palavras lentas da sua mãe soaram como uma maldição eterna que selou o seu destino. A família que outrora se vangloriara e espezinhara a dignidade dos outros para satisfazer os seus próprios apetites, tinha agora de recomeçar a vida do ponto mais baixo, num sofrimento extraordinário, numa cabana velha de chão de terra. O karma servira a sua sobremesa na perfeição. O sol da manhã brilhava intensamente, iluminando o arranha-céus da sede da empresa. Por trás das paredes de vidro do imponente edifício de escritórios, o estado de espírito de Tiago contrastava com o tempo radioso. O homem acabara de ser libertado da cela de detenção temporária da polícia após um interrogatório inicial exaustivo que destruiu o que restava do seu orgulho. As autoridades concederam-lhe a suspensão da prisão preventiva, uma vez que a investigação mais aprofundada das provas financeiras ainda levaria tempo. No entanto,
O seu estatuto de arguido era claro. Com a mesma roupa da noite anterior, o corpo a cheirar a suor e o rosto baço e cheio de medo, Tiago forçou os seus passos em direção ao seu local de trabalho. A sua mente estava focada num único objetivo: salvar o seu emprego. Para ele, o emprego naquela grande empresa era a única tábua de salvação que lhe restava. Se perdesse o emprego, ficaria completamente arruinado e não teria como recuperar as suas contas congeladas, muito menos sustentar a sua mãe e a sua irmã. Tiago tentou recompor a sua expressão, procurando projetar os resquícios da autoridade em que sempre confiara, embora o seu coração batesse descontroladamente no peito, cheio de pânico. Quando Tiago passou pela porta de vidro automática do átrio do edifício, a recepção que teve foi completamente inesperada. Normalmente os seguranças e as recepcionistas cumprimentavam-no com respeito e amabilidade. Mas naquela manhã, o ambiente estava gelado e tenso. Todas as pessoas no átrio pararam o que estavam a fazer para o encarar. Os seus olhares já não eram de respeito, mas sim de desprezo, desdém e troça. Alguns funcionários cochichavam abertamente entre si enquanto olhavam para ele, insinuando que todos tinham visto a transmissão ao vivo que destruíra a sua reputação na noite anterior. Tiago baixou a cabeça, apressando o passo em direção ao elevador. Dentro do elevador apertado, alguns colegas de trabalho que costumavam elogiar lo afastaram-se, como se Tiago trouxesse consigo uma doença contagiosa e repugnante. A punição social era muito real e dolorosa, atingindo diretamente o ego de Tiago, que sempre ansiara por respeito. Ao chegar ao andar onde se encontravam os gabinetes da alta administração, Tiago foi recebido pelo olhar penetrante da secretária do presidente. A mulher nem sequer o convidou a sentar-se, mandando-o entrar diretamente na sala de reuniões do conselho, onde toda a liderança já o esperava. A mão de Tiago tremeu violentamente ao rodar o puxador da porta de madeira maciça. Assim que a porta se abriu, ele viu o presidente sentado na cabeceira da grande mesa redonda, acompanhado por outros altos executivos da empresa. Os seus rostos estavam todos muito sérios e irradiavam uma raiva contida. Não houve saudações calorosas, nem sorrisos de circunstância. O presidente olhou para Tiago da cabeça aos pés, com um olhar que expressava uma profunda decepção. Sente-se, Tiago. Não precisamos de perder muito tempo a explicar por que foi chamado a esta sala esta manhã. Certamente já está ciente do que aconteceu desde a noite passada, disse o presidente. Com uma voz grave que ecoou por toda a sala, Tiago puxou uma cadeira e sentou-se com uma postura curvada, tentando parecer o mais submisso possível para ganhar simpatia. Senhor presidente, peço as mais sinceras desculpas pelo transtorno. As notícias que circularam nas redes sociais não passam de um mal-entendido, um assunto familiar. A minha mulher está a passar por um grande estresse e agiu de forma descontrolada. Prometo resolver este assunto pessoal o mais rápido possível para não prejudicar o bom nome da nossa empresa. Ao ouvir as mentiras que ainda saíam da boca de Tiago, o presidente bateu com força na mesa, fazendo Tiago saltar na cadeira. Ainda se atreve a distorcer os factos à nossa frente, Tiago. Milhares de pessoas viram-no a levantar a mão para bater na sua própria mulher. E o que é pior do que os seus problemas domésticos é o relatório financeiro que recebemos esta manhã. A nossa equipa de auditoria interna encontrou provas sólidas de que desviou milhões de euros de fundos de projetos nos últimos 2 anos. Falsificou assinaturas, manipulou relatórios de compras e usou o dinheiro da empresa para os interesses pessoais da sua família. Isto já não é uma questão moral. É um crime grave. O rosto de Tiago ficou branco como o de um cadáver. O seu corpo tremia violentamente. Ao ouvir que os seus crimes financeiros tinham sido completamente descobertos, ele já não podia negar. Todas as provas que Sofia destruíra na água a ferver na noite anterior tinham, afinal, sido copiadas e entregues na íntegra à empresa. No seu desespero, Tiago levantou-se da cadeira e ajoelhou-se no tapete grosso. Implorou de forma patética, juntando as mãos em súplica, pondo de lado todo o orgulho que sempre ostentara. Senhor presidente, imploro o seu perdão. Eu errei. Por favor, dê-me mais uma oportunidade para corrigir tudo. Devolverei todo o dinheiro. Por favor.
Não me despeça e não me denuncie às autoridades. Sou o sustento da minha família. A minha mãe e a minha irmã dependem muito deste meu trabalho. Por favor, perdoe-me, Senhor. Lamentou-se Tiago, com as lágrimas a começarem a escorrer-lhe pelo rosto. O homem que na noite anterior se comportara como um tirano cruel, agora chorava convulsivamente como uma criança assustada. O presidente olhou para o homem ajoelhado à sua frente com uma expressão neutra, sem qualquer compaixão. A decisão de o despedir e processar já tinha sido acordada por nós. No entanto, por coincidência, a acionista maioritária desta empresa, que acabou de concluir o processo de aquisição total do controlo esta manhã, quer comunicar-lhe a sua decisão pessoalmente. Ela pediu que o seu destino fosse inteiramente determinado pela decisão dela hoje. Assim que o presidente terminou a sua frase, a porta da sala de reuniões abriu-se lentamente. O som de sapatos de salto alto ecoou com um ritmo muito regular e elegante pelo chão da sala. Tiago parou de chorar e virou a cabeça em direção à porta para ver a figura da nova líder que detinha o seu destino nas mãos. Quando o seu olhar captou a figura que entrava, a respiração de Tiago pareceu parar. O seu coração parou de bater e todo o sangue no seu corpo pareceu congelar. A mulher elegante, vestida com um fato de trabalho que irradiava uma aura de poder extraordinária, era Sofia, a sua própria mulher. A mulher que ele sempre desprezara, a mulher que ele sempre insultara e a mulher que ele esbofeteara violentamente na noite anterior, estava agora diante dele como a legítima proprietária da empresa onde ele trabalhava. Sofia caminhou calmamente, passando por Tiago, que continuava ajoelhado e paralisado no chão. Sentou-se no lugar principal, que lhe foi imediatamente cedido pelo presidente. Sofia olhou para o seu ex-marido com um olhar ainda mais frio do que na noite anterior. A vitória absoluta emanava de cada respiração sua. Não havia raiva explosiva, apenas uma firmeza letal. Levanta-te, Tiago. Chorar e ajoelhar-te no chão não vai mudar o facto de que és um criminoso. Durante anos, gabaste-te da tua posição perante mim e a tua família, sem que se apercebessem de que era eu quem comprava a maior parte das ações desta empresa. Dei-te uma posição confortável, observei-te de longe e dei-te a oportunidade de te tornares um bom homem. Mas a tua ganância e arrogância levaram-te a cavar a tua própria sepultura, disse Sofia, com um tom de voz muito calmo, mas que ecoou com força na sala. Tiago não conseguia dizer uma palavra. A sua boca estava aberta, mas nenhum som saía. Esta realidade era demasiado grande e dolorosa para o seu cérebro processar. Sentia-se como pó sujo e insignificante debaixo dos sapatos daquela mulher. A partir deste momento, estás despedido sem justa causa desta empresa. Todos os teus bens restantes serão confiscados para cobrir as perdas da empresa. O meu advogado garantirá que recebas a pena máxima pelos crimes de violência e desvio de fundos. Por favor, abandona o edifício da minha empresa agora, antes que os seguranças te arrastem para fora à frente de todos os funcionários que te odeiam profundamente, ordenou Sofia com firmeza. Essa decisão pôs fim a tudo. Tiago saiu cambaleante da sala com um olhar vazio, percebendo que a sua vida estava destruída, sem qualquer saída. Longe da agitação da cidade grande, que testemunhara a destruição do orgulho de Tiago, um sofrimento igualmente intenso desenrolava-se numa aldeia remota. O sol do meio-dia queimava impiedosamente, aquecendo o telhado de zinco enferrujado de uma casa velha de chão de terra, que se tornara o último refúgio daquela família de parasitas. O ar dentro da cabana da avó era abafado, quente e sufocante. Não havia ar-condicionado, nem ventoinha, e nem mesmo a brisa que entrava pelas frestas das paredes de madeira podre conseguia afastar o calor que torturava os seus corpos. Era aqui que a senhora Lourdes e Diana tinham de sobreviver depois de serem expulsas sem piedade da luxuosa casa de Sofia. A vida, que antes era cheia de conforto e serviço ilimitado, transformara-se agora num sofrimento físico e mental que lhes arrancava lágrimas todos os dias. Diana estava sentada, encostada à parede de madeira carcomida, chorando convulsivamente e lamentando a sua pele coberta de borbulhas vermelhas das picadas de mosquitos da noite anterior.
A rapariga, que costumava estar sempre perfumada e impecável, parecia agora um farrapo. As suas roupas estavam ensopadas de suor, o seu cabelo oleoso e o seu rosto coberto de pó. Continuava a passar o dedo no ecrã do seu telemóvel, desesperada, à procura de um sinal de internet que não existia naquele canto remoto da aldeia. Sentia-se presa numa jaula de pobreza torturante, isolada do mundo exterior que sempre fora o seu palco para exibir o seu estilo de vida falso. Enquanto isso, a senhora Lourdes estava deitada de lado numa esteira de palha muito fina, queixando-se constantemente das dores na anca e nas costas por ter de dormir no chão de terra duro e frio. O som de passos pesados, a arrastarem-se na terra, interrompeu o choro de Diana. Tiago apareceu à porta da casa velha. A sua aparência era muito mais assustadora do que a da sua mãe e irmã. As suas roupas estavam sujas, o seu rosto coberto por uma barba rala e mal cuidada, e os seus olhos encovados refletiam um cansaço de alma extremo. Depois de ser expulso do escritório por Sofia naquela tarde, Tiago não tinha um cêntimo para sobreviver na cidade. Foi forçado a apanhar boleia num caminhão de mercadorias que lhe ofereceu transporte gratuito até ao cruzamento da aldeia. Depois, caminhou quilômetros sob o sol abrasador para se juntar à sua família naquela cabana infernal. Ao ver a chegada do filho que sempre idolatrara, a senhora Lourdes não mostrou qualquer sinal de felicidade. Em vez de receber Tiago com um abraço caloroso, a mulher de meia-idade sentou-se com dificuldade e olhou para o seu filho com um olhar cheio de ódio. A dinâmica familiar, cheia de falsidade, desmoronou-se instantaneamente quando confrontada com o sofrimento e a pobreza reais. Aqueles que antes se aliavam para humilhar Sofia, agora atacavam-se e culpavam-se mutuamente pela ruína que enfrentavam. Para que é que vieste para aqui, seu homem inútil? Vieste ver a tua mãe morrer de fome nesta cabana miserável? Gritou a senhora Lourdes com a voz rouca. Isto tudo é culpa da tua estupidez. Se tivesses controlado a tua raiva e não tivesses batido naquela mulher, ainda estaríamos a dormir numa cama macia e a comer carne todos os dias. Destruíste o futuro da tua própria família. Diana também se levantou e gritou, descarregando toda a sua frustração no seu irmão. A mãe tem razão. Foi o Tiago que destruiu a minha vida. O meu noivo deixou-me por causa do vídeo do teu comportamento agressivo. Toda a gente me humilha. Agora tenho de viver como uma mendiga neste lugar nojento. Por que é que não conseguiste ter um pingo de paciência com aquela mulher por nós todos? Ao ouvir as acusações da sua mãe e da sua irmã, a emoção de Tiago, que já estava no limite da sanidade, explodiu finalmente. O homem atirou a sua mala vazia para o chão de terra com violência. Os seus olhos arregalaram-se, devolvendo o olhar aos dois membros da sua família ingrata. Vocês culpam-me a mim? Quem é que vocês pensam que me obrigou a roubar dinheiro da empresa? Quem é que implorava por joias caras, roupas de luxo e tratamentos de beleza todos os meses? Foram vocês que exigiram um estilo de vida luxuoso que eu não conseguia pagar com o meu salário. Foram vocês, as duas, que me incitaram sempre a humilhar a Sofia para se sentirem poderosas. Agora que o dinheiro acabou, descartam-me e agem como se fossem vítimas inocentes. Vocês, as duas, são tão gananciosas como eu, gritou Tiago com uma voz trovejante, expondo a verdadeira natureza da sua família. A discussão acesa continuou, com acusações mútuas e revelações de podres, sem qualquer intenção de ceder. Os seus gritos quebraram o silêncio da aldeia, fazendo com que alguns vizinhos que passavam abanassem a cabeça ao ver a ruína da família que outrora fora tão arrogante quando voltava à terra. No meio do debate cada vez mais acalorado, o som do motor de uma mota aproximou-se do pátio da casa. Um carteiro, vestido com o seu uniforme laranja, parou o seu veículo mesmo em frente à porta aberta da cabana. O carteiro desceu da mota, trazendo um envelope pardo grande, que parecia muito grosso e estava devidamente selado. Olhou para os 3 habitantes da casa com espanto, vendo o seu estado lamentável. Com licença, é aqui a residência do Sr. Tiago? Tenho uma carta registrada muito importante do Tribunal de Família da cidade. Por favor, assine aqui como prova de recepção, disse o carteiro, entregando o envelope grande e um aviso de recepção. Com a mão a tremer novamente, Tiago pegou na caneta e assinou.
Depois de o carteiro se ir embora, deixando uma nuvem de poeira no pátio, Tiago rasgou impacientemente a ponta do envelope pardo. A senhora Lourdes e Diana calaram-se por um momento, aproximando-se para ver o conteúdo da carta que viera da cidade. De dentro do envelope, Tiago tirou uma pilha de papéis oficiais com o selo do Estado. As frases escritas na primeira página da carta foram como um raio em céu sereno que os atingiu em cheio. Era uma notificação oficial para comparecerem na audiência de divórcio movida pelo advogado de Sofia. No entanto, o que fez a respiração de Tiago parar não foi o pedido de separação, mas sim os documentos anexos na página seguinte. Sofia não só pedia o divórcio, como também apresentava uma ação judicial para a devolução de todo o seu dinheiro pessoal que fora roubado por Tiago para cobrir as dívidas do estilo de vida luxuoso da sua mãe e irmã. O valor da indemnização que constava na carta ascendia a milhões de euros. Uma quantia que era absolutamente impossível de ser paga por aquela família doente, mesmo que vendessem todos os seus órgãos. A carta era a prova de que Sofia não os deixaria escapar impunes. O seu sofrimento naquela cabana infernal era apenas o começo, porque o tribunal em breve iria despojá-los do que restava das suas vidas, até não sobrar nada além de dívidas e um desespero eterno. O inferno naquela velha casa da avó acabara de os trancar lá dentro. O dia da audiência finalmente chegou, trazendo consigo uma atmosfera de grande tensão. Para Tiago, a viagem até ao edifício do Tribunal de Família na cidade foi uma tortura que esgotou o que restava da sua sanidade. O homem, que outrora se apresentava sempre impecável com roupas caras, parecia agora desleixado e patético. Para poder ir à cidade para a audiência de divórcio, Tiago teve de engolir todo o seu orgulho e pedir um empréstimo a um agiota da aldeia onde vivia a sua avó. O agiota emprestou-lhe o dinheiro com juros exorbitantes, mas Tiago não tinha outra opção, pois não tinha um cêntimo para comprar um bilhete de autocarro. A viagem de horas num autocarro econômico, abafado e quente, piorou ainda mais a sua aparência. A sua camisa estava amarrotada e manchada de suor, o seu rosto baço e as olheiras muito escuras por não conseguir dormir há dias, a pensar no seu destino arruinado. Ao chegar à sala de espera do tribunal, os olhares de desprezo das pessoas à sua volta voltaram a ferir o orgulho de Tiago, lembrando-o da sua posição atual, a de um réu à espera da sua sentença. A porta da sala de audiências principal finalmente abriu-se. Tiago entrou com passos pesados, como se tivesse pesos de toneladas amarrados aos tornozelos. Ao levantar a cabeça, o seu olhar fixou-se na mesa do outro lado, onde estava sentada a parte requerente. Lá, Sofia estava sentada, muito elegante e calma. A mulher irradiava uma aura de autoridade imensa. O seu rosto brilhava e não mostrava qualquer sinal de tristeza ou pressão. Ao lado de Sofia estava sentado o doutor Ricardo Alves, o seu advogado perspicaz, que organizava uma pilha de documentos grossos na mesa com movimentos muito metódicos. A diferença de circunstâncias entre as duas partes era como o céu e a terra. Sofia parecia uma rainha vitoriosa no seu trono, enquanto Tiago parecia um servo humilde à espera de misericórdia. O olhar de Sofia estava fixo em frente, sem se virar ou prestar a menor atenção à chegada do homem que em breve seria oficialmente o seu ex-marido. O juiz-presidente entrou na sala e bateu com o martelo na mesa de madeira, assinalando o início oficial da audiência. O silêncio na sala tornou-se absoluto. O juiz-presidente leu em voz alta o pedido de divórcio apresentado por Sofia, que incluía provas de violência física repetida, quebra de confiança e manipulação financeira que prejudicaram gravemente a esposa. Ao ouvir todos os seus crimes serem detalhados perante o tribunal, os resquícios de arrogância e ganância no peito de Tiago voltaram a manifestar-se. Ele recusava-se a ser destruído sozinho. O homem agarrou-se à beira da mesa do tribunal e falou com um tom de voz que tentou tornar o mais firme possível para esconder o seu medo. Meritíssimo juiz, rejeito todas estas acusações unilaterais. Sou o chefe da família. Tenho plenos direitos sobre o meu lar. Se esta mulher quer divorciar-se e deixar-me, então exijo o meu direito à partilha dos bens comuns.
Durante o nosso casamento, o valor de toda a sua riqueza aumentou drasticamente, e tudo isso aconteceu porque eu a acompanhei como marido. Exijo metade de todos os ativos da empresa, da casa de luxo e das suas poupanças como bens comuns, legalmente reconhecidos. Exigiu Tiago em voz alta, mostrando a ganância que estava profundamente enraizada nele. Ele esperava que esta exigência ousada o pudesse salvar do abismo da pobreza e ajudá-lo a pagar a dívida com o agiota da aldeia, que o perseguia constantemente. Ao ouvir a exigência absurda, o doutor Ricardo Alves sorriu com desdém. O advogado imponente levantou-se lentamente, ajeitou o seu fato e pegou numa pasta vermelha grossa da pilha de documentos à sua frente. Ricardo caminhou com passos firmes até a mesa do juiz e entregou a pasta vermelha. Depois, virou-se e olhou para Tiago com um olhar penetrante. Meritíssimo juiz, o réu parece sofrer de uma grave perda de memória. Ou talvez esteja deliberadamente a ignorar a verdade de um documento legal que ele próprio assinou perante um notário. Acabo de entregar uma cópia original do acordo pré-nupcial, acordado por ambas as partes, muito antes do casamento. Nesse documento, que é juridicamente vinculativo, está claramente estipulado que todos os bens próprios da esposa, os rendimentos do seu trabalho e todos os ativos adquiridos pela esposa durante o casamento são propriedade exclusiva da senhora Sofia e estão completamente separados dos bens do marido. Não existe o conceito de bens comuns neste casamento. Portanto, a exigência do réu de se apropriar de metade da riqueza da minha cliente é uma ação infundada e uma forma de ganância vergonhosa, afirmou Ricardo com uma voz de barítono que ecoou por toda a sala de audiências. O rosto de Tiago ficou pálido. Ele lembrava-se de ter assinado um documento no início do casamento, mas na altura, a sua arrogância fê-lo pensar que poderia controlar Sofia a qualquer momento, por isso não se importou com o conteúdo do documento. Agora, a sua negligência e arrogância tornaram-se uma espada afiada que cortou todas as suas esperanças de obter qualquer parte dos bens. No entanto, o golpe fatal da parte requerente ainda não tinha terminado. Ricardo voltou à sua mesa e pegou noutra pilha de documentos que continha centenas de cópias de extratos bancários. E não ficamos por aqui, meritíssimo. A minha cliente não só rejeita a partilha de bens comuns, como também apresentamos uma reconvenção para que o senhor Tiago liquide todas as dívidas que contraiu durante o casamento. Este é o registro de movimentos financeiros de 5 cartões de crédito diferentes, todos em nome do senhor Tiago. Foi através destes cartões que o réu financiou o estilo de vida luxuoso da sua mãe e da sua irmã, desde a compra de malas de marca, tratamentos de beleza caros, joias de ouro, até férias no estrangeiro. O total das faturas acumuladas, incluindo os juros, ascende atualmente a milhões de euros. De acordo com o mesmo acordo pré-nupcial, todas as dívidas pessoais que não foram contraídas no interesse do agregado familiar são da inteira responsabilidade da parte em cujo nome a dívida está registrada. O senhor Tiago terá de arcar com todo este fardo de milhões de euros sem poder usar um único cêntimo do dinheiro da minha cliente, continuou Ricardo, desferindo o ataque final que destruiu completamente a defesa de Tiago, não deixando nada para trás. As pernas de Tiago ficaram tão fracas que ele quase caiu da sua cadeira. O suor frio escorria-lhe pela testa e pelas costas. A sua boca estava aberta, mas a sua língua parecia presa, incapaz de articular uma única palavra para se defender. Os factos apresentados por Ricardo eram apoiados por documentos legais que ninguém podia contestar. Os milhões de euros mencionados pelo advogado ecoavam na sua cabeça como uma maldição que ele nunca conseguiria pagar em toda a sua vida. A sua vida terminara ali, naquela sala de audiências. Ele entrara naquela sala como um homem pobre e sairia como um condenado com uma herança de milhões de euros em dívidas. O juiz-presidente examinou cuidadosamente todas as provas documentais. Após uma breve discussão com os outros membros do coletivo de juízes, o juiz-presidente ergueu a cabeça e olhou para a mesa do tribunal. O silêncio na sala tornou-se total, à espera da sentença que mudaria para sempre o destino daquelas duas pessoas. Com base em todas as provas legais apresentadas e examinadas nesta audiência, o tribunal decide deferir todos os pedidos de divórcio da requerente.
A partir deste momento, o vínculo matrimonial entre a senhora Sofia e o senhor Tiago é declarado dissolvido por divórcio. O tribunal também estabelece que todos os bens são propriedade exclusiva da requerente, de acordo com o acordo pré-nupcial, e que todas as dívidas registradas em nome do senhor Tiago são da sua inteira responsabilidade pessoal, declarou o juiz-presidente em voz alta. Toque, toque, toque. As 3 batidas do martelo do juiz ecoaram com força, encerrando o capítulo sombrio da vida de Sofia e selando o destino de Tiago num sofrimento eterno. Sofia suspirou profundamente. Um sorriso de alívio sincero finalmente floresceu nos seus lábios. Agradeceu a Ricardo, levantou-se e saiu da sala de audiências sem olhar para trás, para o seu ex-marido. Ao mesmo tempo, 2 agentes da polícia uniformizados entraram na sala para levar Tiago. Como Tiago ainda era arguido nos casos de violência e desvio de fundos da empresa, a sua suspensão da prisão preventiva foi revogada naquele dia. Os agentes agarraram o braço de Tiago, que estava mole e sem forças, colocaram-lhe as algemas de ferro frias nos pulsos e arrastaram o homem, que perdera completamente a sanidade, de volta para a cela escura e fria. O tempo passou rapidamente, trazendo grandes mudanças para todas as vidas que continuavam. 1 ano se passara desde que o martelo do tribunal libertara Sofia das amarras daquela família de parasitas. Para Sofia, este ano fora um período de renascimento extraordinário. Depois de limpar a sua vida dos parasitas que sugavam a sua energia, os seus negócios e a sua fortuna cresceram exponencialmente, sem obstáculos. A mulher elegante, que sempre irradiara calma, expandira os seus negócios para vários setores promissores, incluindo o turismo de luxo. Naquela manhã, o céu estava limpo e sem nuvens. Os pássaros cantavam alegremente para celebrar a inauguração de um luxuoso alojamento turístico de Sofia, recém-construído numa zona rural muito bonita. O edifício do alojamento tinha um design tradicional, combinado com instalações modernas de classe mundial, rodeado por campos de arroz verdejantes e um rio de águas cristalinas. Um carro de luxo preto e reluzente entrou calmamente na estrada da aldeia, agora pavimentada, e parou em frente ao portão principal do alojamento, guardado por seguranças. A porta traseira do passageiro abriu-se e Sofia saiu com uma elegância incomparável. Usava um fato de trabalho muito elegante e impecável. O seu rosto irradiava um sorriso brilhante e pacífico, nunca antes visto. A sua chegada foi imediatamente saudada por uma fila de funcionários que se curvaram em respeito, e por Ricardo, que agora era o principal conselheiro jurídico de todas as suas empresas. Ricardo felicitou-a pela sua extraordinária conquista, como cliente e parceira de negócios, e guiou-a para cortar a fita de inauguração que simbolizava o início de um novo capítulo de sucesso. Entretanto, do outro lado da estrada de terra que separava o alto muro do luxuoso alojamento, desenrolava-se uma cena diametralmente oposta. Por trás de uma cerca de bambu velha e torta, erguia-se a cabana de madeira de chão de terra da avó de Tiago, em condições muito piores do que há 1 ano. O telhado do velho edifício tinha muitos buracos, tapados com pedaços de plástico velho. A vida dentro daquela casa era um verdadeiro inferno na terra. Diana, que antes era uma rapariga materialista, com um rosto radiante e maquilhagem cara, parecia agora miserável. A sua pele estava queimada pelo sol, escura e áspera. O seu cabelo estava emaranhado e o seu corpo muito magro por falta de nutrição. A rapariga estava sentada no terraço de chão de terra, a chorar alto, a disputar um pequeno pedaço de peixe salgado do dia anterior com a sua própria mãe. A senhora Lourdes, que antes se comportava com a arrogância de uma grande senhora, estava agora em pior estado. A sua tensão arterial alta atacava-a com frequência, mas não tinha 1 cêntimo para comprar medicamentos. A mulher idosa batia no braço da sua filha com um galho, amaldiçoando constantemente a sua má sorte e a fome que passavam todos os dias. A degradação mental e física consumia por completo as 2 mulheres que outrora se orgulhavam da sua falsa riqueza. Já não havia orgulho, nem bens caros. O que restava era um ódio profundo uma pela outra, no meio de uma pobreza sufocante. Vindo das traseiras da casa velha, Tiago caminhava arrastando os pés como um homem sem alma.
Depois de cumprir alguns meses de prisão e de todos os seus bens terem sido confiscados pela empresa para compensar os milhões de euros que desviara, Tiago foi finalmente libertado, mas com o fardo de uma dívida que nunca conseguiria pagar. O homem, que sempre fora louco por respeito, tinha agora de trabalhar como jornaleiro para os habitantes da aldeia, em troca de um prato de arroz requentado. A aparência de Tiago era irreconhecível. O seu corpo, que antes era robusto, estava agora esquelético. O seu rosto estava sujo de terra e as suas roupas eram apenas uma t-shirt gasta e cheia de buracos. Tiago carregava 2 grandes baldes de plástico com água turva do poço, usando uma vara de bambu nos ombros. Quando Tiago chegou ao pátio da sua cabana, o som de aplausos do outro lado da estrada chamou-lhe a atenção. O homem magro e seco parou os seus passos pesados. Virou a sua cabeça tonta para o outro lado da estrada da aldeia. Os seus olhos baços e avermelhados arregalaram-se ao ver quem era a figura que estava no meio da multidão de pessoas bem vestidas. À distância, Tiago viu Sofia, a sua ex-mulher, brilhando intensamente, a sorrir largamente para o seu maior sucesso, rodeada por uma equipa que a olhava com profundo respeito. Sofia parecia muito feliz, muito bem-sucedida e completamente intocada pela ruína que deixara para trás. A cena foi como uma lâmina enferrujada cravada diretamente no coração de Tiago. O pobre homem ficou paralisado na beira da estrada de terra suja. A água dos baldes que carregava derramou-se, molhando as suas calças gastas e os seus pés descalços. Lágrimas de um remorso amargo e inútil escorreram pelo seu rosto sujo de terra. Ele percebeu, com toda a sua alma, que a mulher incrível que estava do outro lado da estrada deveria ser sua. Se ele tivesse sido grato, se não tivesse sido ganancioso e se nunca tivesse levantado a mão para a magoar, estaria ali agora, ao lado do sucesso de Sofia. Mas a sua própria ganância queimara o seu palácio e o atirara para uma vida suja e de sofrimento sem fim. No meio da felicidade da inauguração, Sofia, por acaso, olhou para o outro lado da estrada. O seu olhar cruzou-se com o par de olhos baços do homem magro e seco que carregava a água. O tempo pareceu parar por alguns segundos. Sofia olhou para Tiago, desgrenhado, e Tiago olhou para Sofia, radiante. Não havia raiva nos olhos de Sofia. Não havia ódio. Havia apenas um olhar neutro e profundamente depreciativo, como se a existência do homem do outro lado da estrada não fosse mais do que pó sujo a voar ao vento. Sofia ergueu ligeiramente o queixo, esboçando um sorriso fino, muito elegante e de vitória absoluta. Ela provou que a melhor vingança é um sucesso tão estrondoso que se torna inalcançável. Sem precisar de dizer uma única palavra, Sofia quebrou o contacto visual. Virou-se com grande elegância, de costas para o seu passado sujo, e entrou no seu luxuoso, quente e confortável alojamento. Ricardo fez um sinal aos seguranças. No instante seguinte, o portão de ferro, alto e robusto, em frente ao alojamento, começou a fechar-se automaticamente. O som do estrondo quando as 2 partes do portão se trancaram soou como uma sentença eterna, separando o mundo luminoso de Sofia do inferno escuro de Tiago. Tiago caiu de joelhos na terra poeirenta, a chorar convulsivamente sob o sol abrasador, enquanto o som da discussão da sua mãe e da sua irmã por uma espinha de peixe continuava a ecoar atrás dele, tornando-se o prato final que ele provaria todos os dias pelo resto da sua vida. Fim.